A agitação do dia a dia, as mudanças no padrão alimentar, a falta de tempo, entre outras causas, estão mudando o funcionamento normal de alguns órgãos do nosso corpo. Entre eles, o intestino, causando a chamada prisão de ventre ou obstipação intestinal. Sem dúvida que ir ao banheiro não é exatamente um assunto glamuroso, mas não ir, com certeza, pode causar problemas sérios. E é esse o nosso assunto de hoje, no quadro Dicas de Saúde. Afinal, por que isso acontece? Quais as verdadeiras causas da prisão de ventre? Quais as consequências que isso pode levar e como podemos nos prevenir ou tratar esse mal? Tudo isso você vai saber agora com a ajuda da doutora Yolanda Neves, nossa nutricionista. Doutora, boa tarde. Explica agora para os nossos telespectadores o que é a prisão de ventre. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer, porque esse é um assunto também que a gente está atendendo uma solicitação. Quando durante o consultório você conversa, faz a anamnese alimentar e você vê que um grande número de pessoas realmente está sofrendo desse mal. E é um tema importantíssimo para a gente discutir aqui, né, Manuela? Bem, a prisão de ventre é também conhecida como intestino preso, obstipação, ou também algumas pessoas chamam de intestino revertido ou intestino lento. Então, tudo isso nada mais é, como o próprio nome diz, é uma prisão realmente, é uma dificuldade em eliminar algo, né? Ou seja, a gente se alimenta, o organismo absorve os nutrientes, ele assimila o que é preciso, né? E no final o alimento passa deixa de ter a função dele, passa realmente a se chamar fezes. Então, esse retardo, esse transtorno, essa dificuldade, isso tudo é a prisão de ventre. Agora, doutora, então como saber se o intestino está funcionando bem ou não? Ou seja, quantas vezes é normal ir ao banheiro? Bem, a gente costuma dizer que às vezes a gente vai se acostumando com certas coisas que não estão bem, a gente passa a achar que aquilo é normal realmente. Então, você se alimenta todo dia, então há uma necessidade que você elimine todo dia também o que você consumiu. Ou seja, aquilo que você consumiu que não serve mais, o organismo vai eliminar. E é somente as fezes. Então, a prisão de ventre é esse, digamos assim, esse retardo, essa dificuldade que o intestino tem de eliminar. Mas a gente passa a determinar realmente se você tem prisão de ventre quando você passa mais de 2 ou 3 dias sem fazer essa defecação, sem fazer essa eliminação. Aí isso aí passa a se caracterizar uma prisão de ventre, uma obstipação, né? uma constipação intestinal também. Então, você também observa, além desse funcionamento normal do intestino, você observa pelos sintomas. Então, o abdômen fica alto, você sente dores, cólicas, irritação, e aí a gente vê que a questão do funcionamento do intestino pode aparecer em outras partes do nosso corpo. Então, a questão, por exemplo, da pele. Uma pele com acne, com espinha, às vezes pode ser em decorrência do mau funcionamento intestinal. Ou seja, o alimento que você consumiu, a parte final dele são toxinas que não servem mais para nada. Ali já é o resíduo do que foi um dia alimento. Então, aquilo ali fermenta e causa essas alterações. Então, pode se transformar também nisso. O mau humor, né, pode ser em decorrência também do mau funcionamento intestinal. Agora, doutora, por que isso acontece? Quais são as causas? Bem, basicamente é a questão alimentar. Daí o tema a gente está discutindo aqui no nosso quadro, né? Então, a falta de alimentos que fazem com que esse intestino funcione pode causar isso. São alimentos que retardam o funcionamento intestinal. Então, o alimento, depois que ele passa do estômago, ele vai caminhar pelo intestino. O intestino são várias partes dele. O intestino delgado, onde é absorvidos os nutrientes, até a parte final, que é o intestino grosso. Então, essa lentidão, ela pode ser causada por alguns alimentos, como, por exemplo, a goiaba, banana, caju, maçã. Esses alimentos, eles tendem a prender o intestino. Então, eles dificultam esse caminho natural dele. Então, basicamente, isso é causado quando você ou se alimenta em excesso com esses alimentos que eu acabei de falar, ou você tem uma alimentação pobre em fibras. As fibras é a parte, digamos assim,